Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou muito grata por ter você aqui comigo e todos os dias, às 6 horas, tem um vídeo novo aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, filosofar um pouquinho sobre a vida e caminhar juntos na nossa evolução diária. E hoje o tema é liberdade. Gente, todos os seres humanos buscam liberdade. E na verdade, eu vou já abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: nós buscamos algo que nós já somos. Porque a gente está buscando o tempo todo uma liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade emocional, liberdade para viver a vida que a gente quer. E de fato, muitas dessas coisas são importantes. Mas existe uma liberdade que vai muito além das circunstâncias externas, que é a liberdade interior. E essa liberdade nós já temos na nossa essência. Nós já nascemos com ela. E o que nós estamos buscando é, na verdade, o que nós achamos que não temos, ou que nós, de forma inconsciente, fomos perdendo. Porque uma pessoa pode ter dinheiro e ainda viver aprisionada pela ansiedade. Pode ter sucesso, continuar presa à necessidade de aprovação. Pode ter muitas coisas e ainda carregar um vazio dentro de si. A verdadeira liberdade, ela nasce quando nós começamos a nos aproximar de quem realmente somos. Quando nós voltamos a ser quem realmente somos. Quando paramos de viver apenas para agradar os outros. Quando deixamos de carregar máscaras. Quando não precisamos provar o nosso valor o tempo inteiro. Quando encontramos paz em sermos autênticos. E muitas vezes o que aprisiona o ser humano não são grades visíveis, mas pensamentos, crenças, medos e dores internas. E tudo isso nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa experiência humana. O medo de não ser aceito, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente. Isso vai afastando a pessoa da sua essência. A natureza nos ensina muito sobre isso. Uma árvore não tenta ser outra árvore. Uma flor não compete para ser igual a outra. Tudo na criação simplesmente expressa aquilo que foi criado para ser. E talvez uma das maiores prisões do ser humano seja justamente tentar viver distante da própria verdade. Quanto mais alinhados estamos com a nossa essência, ou seja, com o nosso ser espiritual, mais leve nós nos sentimos, mais paz nós encontramos, mais liberdade nós experimentamos. E essa liberdade também está ligada aos valores que escolhemos viver. Quando vivemos apenas buscando aparências, comparação e validação externa, nos tornamos dependentes disso. Mas quando cultivamos valores como verdade, amor, gratidão, simplicidade, fé e presença, nós começamos a experimentar uma liberdade que vem de dentro. A paz interior é o grande sinal dessa liberdade. Não significa ausência de problemas, mas significa que existe um lugar dentro de você que não está mais sendo governado pelo caos externo. E como buscar essa liberdade? Primeiro, silenciando mais. Embora muitas pessoas não entendam isso e achem que isso é muito clichê, né? Silencie a mente, busque um pouco de silêncio. O excesso de ruído nos desconecta de quem nós realmente somos. E esse ruído não é o barulho da atmosfera, do tempo, do lugar, do ambiente que você está vivendo. São as suas conversas internas.
é o seu barulho da mente. Segundo, sendo honestos com aquilo que sentimos, sem fugir das emoções, sem esconder dores, sem viver apenas no automático. Ser honestos com a gente mesmo, assumir a responsabilidade, entender o que nós estamos sentindo e reconhecer isso. Terceiro, aproximando-se de Deus. Porque quanto mais nos aproximamos do Criador, mais nos reconectamos com a nossa verdadeira identidade. E quem é o Criador? A nossa essência, o Deus que habita em nós, a nossa pureza interior. Deus não nos criou para viver presos ao medo, à culpa ou à necessidade constante de aprovação. Ele nos criou para viver em verdade. E viver em verdade é viver com liberdade. Talvez hoje você perceba que precisa soltar algumas correntes invisíveis. Talvez precise parar de carregar pesos que já não fazem sentido mais. Ou apenas voltar para si mesmo. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. É viver em paz com quem se é. Eu vou repetir. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. É viver em paz com quem se é. E a intenção do dia de hoje é refletir e ter coragem de viver a sua liberdade. Sem se preocupar com tudo o que te afasta da sua essência e da paz que Deus deseja para você. A prática mais libertadora que você pode fazer hoje é não se comparar, é não olhar para o outro e achar que você tem que fazer igual, que você tem que ser igual. É ser autêntico. Então hoje, pense sobre isso e pratique a autenticidade. Não responda o que o outro quer ouvir. Não seja quem o outro quer que você seja. Seja você mesmo. Isso é libertador. Eu desejo que você encontre liberdade não apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente dentro do seu coração. Lembre-se que quanto mais você se aproxima de Deus, de quem você verdadeiramente é, da sua essência, mais leve, verdadeiro e livre a sua vida se torna. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece, compartilha com as pessoas que você ama. E eu te espero aqui amanhã para mais um devocional com intenção, propósito e liberdade. Beijo no seu coração, fique com Deus e até lá!